Queremos saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, aqueles que estão em casa, os pastores aqui na mesa, e dizer que é uma alegria, um privilégio estar mais uma vez aqui nessa mesa para conversar sobre experiências do 0800, do atendimento do 0800. Nós queríamos esclarecer aqui um detalhe. Nós não vamos identificar as pessoas, nem a localidade muito claramente para que a pessoa não seja identificada, porque as experiências são experiências particulares, então nós não queremos expor ninguém, mas ao mesmo tempo mostrar que há um grupo de pastores, né, à disposição, ali atendendo no 0800, e que essas orações, esse atendimento, ele tem eficácia, tem resultado. Então, hoje nós temos aqui na mesa o pastor João da Mata, que não estava aqui nas outras por estar ocupado, e geralmente eles estão ocupados lá atendendo lá, nesse horário tem 2 pastores lá atendendo. Estamos aqui com o pastor Edson, estamos aqui com o pastor Cleverson, que também não esteve da outra vez, mas se verem na gravação, ele estava atendendo lá, né? Ele apareceu atendendo lá na sala do 0800. E temos aqui o pastor Peterson também conosco. Eu queria começar com o pastor João da Mata, e fique à vontade aí para contar a sua experiência. Pois não, pastor Edson, companheiros da mesa, irmãos que nos acompanham, que nos assistem também. Eu queria, antes de tudo, falar que o 0800 é um trabalho profundo, que às vezes até nos constrange, porque recebemos telefonemas de toda parte do Brasil, se não do mundo. Essa semana atendi gente de fora do país, que foi estudar, que foi trabalhar e que não tem contato com a igreja e sente saudade, e liga o 0800, a pessoa falou: eu só queria ouvir a voz de um pastor. Olha que maravilha. A gente se sente gratificado por Deus nos proporcionar esses momentos assim, né? E coisa que eu sou emotivo, esses italianinhos emotivos, e às vezes eu choro lá no 0800. E teve um dia que uma senhora, bem no início, uma senhora ligou do Rio, do estado do Rio, ligou e ela queria uma oração, mas queria saber quanto custava aquela oração. Aí eu, não, mas não é possível e tal, vocês têm que cobrar, porque isso não pode. Eu falei: não, o nosso trabalho é voluntário e não é só um pastor, não. Aqui tem um grupo de pastores, 15 pastores, que faz esse trabalho voluntário. E ela recebeu a oração, depois ela chorando falou assim: vocês não são homens, vocês são anjos do Senhor que vieram, que foram escolhidos por Deus para nos socorrer numa hora de aflição, que a gente olha para um lado, para o outro, não tem aonde pegar, às vezes de altas madrugadas, em hospitais, situações dificílimas, enfermidade, outras coisas, e nós lembramos desse telefone. Do outro lado tem uma voz do Espírito para nos consolar, para nos confortar. Eu costumo dizer que nunca fiz nada tão gratificante na minha vida. Que maravilha. 67 anos. Que maravilha. Eu costumo falar isso e na minha família, as igrejas onde eu estou, todos oram por isso. Sempre levam uma experiência, contam a experiência para a igreja. E isso tem sido um trabalho realmente significativo para nós que estamos ali participando e para as outras pessoas também. Então, assim, de modo geral, né, uma experiência que eu vou levar para a minha vida nesse trabalho que eu vou resumir com uma palavra: magnífico, que veio do Senhor, né? Procedeu do Senhor, essa revelação, essa orientação, né?
Eu queria só falar uma experiência uma experiência a gente vive, todos nós aqui, vivemos experiência toda hora, é todo telefonema, né? Nós temos uma experiência, né? Mas esses dias, agora, eu recebi um telefonema de um senhor e ele tinha sido atendido por um outro companheiro e ele estava com um resquício da enfermidade, a Covid, e que ele falou que não curou. Não curou e não tinha jeito, ele passava mal. Ele ligou, o pastor que o atendeu falou assim: olha, nós não temos recurso médico, mas nós temos recurso do Senhor. Se isso te incomoda a sua alma, nós vamos orar, Deus vai te libertar. E o pastor orou, as nossas orações, elas são curtinhas, é assim, objetiva, não tem muita conversa. Orou, desligou. E ele, 3 dias depois, ele ligou a eu que estava. Ele falou assim: eu estou ligando para glorificar o Senhor, junto com o Senhor, porque eu sei que aí vocês são um corpo. E ele ainda não é da nossa igreja, nada, ele não é crente, nada. Vocês são um corpo, porque o que um fala, o outro fala, o outro fala, todo mundo fala a mesma coisa. Só pode ter um por trás e é o Espírito Santo. Eu falei: verdade, é isso mesmo. Só o pastor orou por mim, oração simples, objetiva, e Deus me curou. Eu coloquei para fora o que estava dentro de mim, porque Deus tirou, e eu hoje sou um homem curado, porque Deus me curou. Que Deus abençoe vocês nesse trabalho, que vocês possam continuar. É uma coisa que aconteceu agora, esse fim de semana. É uma grande bênção isso, né, pastor João da Mata? E às vezes as pessoas têm dificuldade em entender isso, mas nós vemos na Bíblia que as grandes bênçãos são de graça. De graça. Né? E que o homem não aparece. Vamos só dar um exemplo rápido aqui lá de Eliseu com Naamã, né? Naamã queria pagar lá com suas ofertas. Isso. Eliseu nem apareceu, ele só deu a palavra ali: lava-te 7 vezes do Jordão e serás curado. Então, a missão dos pastores, a forma que os pastores atendem ali no telefone, a pessoa lá nem está vendo, mas ela está recebendo a orientação e o Espírito Santo está operando e a cura, a bênção, o resultado. Se o homem não aparece, ele vem nenhuma. E o homem não aparece. Hora nenhuma. Né? Hora então, grande bênção. Eu vou pular o pastor Edson aqui por enquanto, vamos nos 2 que não apareceram ainda, né? Vamos ao pastor Cleberson. Conta para nós aí, primeiro se apresenta para todos nós, o povo, e depois conta as experiências no atendimento. Então, meu nome é pastor Cleberson, eu faço parte ali da igreja de Santa Mônica 3, ali do polo, né, de Araçás ali, e estamos com esse trabalho que o Senhor nos deu uma grande oportunidade, né, de estarmos ali juntos, e as experiências têm sido para nós, para o nosso ministério, muito edificante, porque cada atendido ali se torna uma ovelha nossa, né? Com certeza. Isso é muito importante porque nós vemos ali a mão do Senhor, né? O Espírito Santo agindo de uma forma perfeita, né? E a cada experiência vai edificando esse trabalho cada vez mais, porque cada atendimento é uma experiência nova. E a experiência que eu vou trazer aqui é uma experiência lá no começo, onde nós estávamos com muitos atendimentos, né? E uma senhora da região, né, sudeste, ela estava com uma situação de ordem familiar muito difícil e já tinha meses que ela estava muito triste com aquilo, né? E em cada atendimento nós observamos que a ação do poder de Deus, a gente ouve primeiro, né, a aflição, né, da ovelha ali, e depois o Espírito Santo coloca as palavras nos nossos lábios para cuidar, né? E ali tem sido um socorro, né? Como diz no Salmo 46, né? Que o Senhor é socorro bem presente na angústia. Então, é na angústia que a operação de Deus vem, né? E isso, quando nós começamos já no atendimento, quando é a nossa vez de falar, né? O poder de Deus começa a agir no coração daquelas pessoas. Olha, o que você está passando, como diz o salmista Davi,
ainda que eu andasse, né, pelo vale da sombra da morte, né, eu não temeria mal algum. Então, o Senhor está contigo, nós vamos orar, acalma o seu coração. E ela falou um pouco, né, daquela experiência que ela estava tendo ali, porque como já tinha muito tempo que ela estava chorosa, né, e era uma situação que estava até trazendo uma certa dificuldade no local de trabalho dela, né, e ela pedia muito a Deus um socorro. Naquele momento da ligação, ela estava sentada no ponto de ônibus, né, e ela olhou para frente, um comércio, e tinha ali uma faixa com o número do 0800. Uma faixa muito simples, mas que Deus ia agir poderosamente na vida dela, né? Então ela olhou para aquela faixa ali e eu vou ligar, ligou. E quando ela ligou, nós começamos a atendê-la, né? De uma forma ali na direção do Senhor. Ela estou de frente agora aqui para esta faixa. E eu creio que Deus vai falar comigo. E ali nós começamos a orar com ela. E o Senhor deu a ela a calma ali, nós sentimos, né, ali. Ela falou que já não estava se alimentando bem, já tinha muito tempo, e que a partir daquele dia ali, ela sentiu o poder de Deus na vida dela. Então esse trabalho para nós tem sido assim, muitas experiências maravilhosas para nós. Então torna a dizer, os atendidos se tornam ovelhas do 0800. Que boa palavra é essa, né? E nós que optamos em sermos pastores, né? A gente tem isso no coração, né? De tratar como ovelha. E nós cremos num Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. E nesse caso, para a pessoa ligar ali de um ponto de ônibus, é porque ela está numa aflição, numa angústia muito grande. E ouvir uma palavra ali que vem do Senhor, como foi importante nessa hora, né? Pastor Edson. Para nós, a cada dia, a paz do Senhor para todos, né? Os pastores estão presentes, a quem está nos assistindo em casa, tem sido assim, cada dia, cada plantão é uma experiência nova, né? Mas, em especial, eu pude entender e alcançar melhor o que é oração. Porque a gente está nas igrejas, a gente ora pelas ovelhas, ora em casa, né? Mas ali no 0800 a gente tem, na verdade, o Senhor tem nos dado uma comunhão durante todos os atendimentos. À medida que a gente vai falando com as pessoas, ao final, quando nós abrimos a palavra, aquilo que nós conversamos é aquilo que sai na palavra. Até eu falo assim, olha, o Senhor está junto conosco nessa conversa que nós estamos tendo, né? Então, as respostas, né, a oração como transmissão de vida, a gente sente isso porque, como o Cleves falou, o pastor Cleves, nós sentimos um pouquinho aquilo que está lá atrás no telefone, a pessoa que está lá, a aflição, ali, as necessidades, e aquilo passa a ser parte nossa. Nós saímos dali, mas aquilo fica no nosso coração, né? A necessidade daquela pessoa. Não paramos de orar, não oramos só lá no telefone ali, nós continuamos orando, né? Eu assisti uma família que tinha se convertido em Brasília, novos convertidos, e decidiram ir para a República Dominicana para tentar melhorar a vida, que eles iam montar ali um restaurante junto com uma outra pessoa. E quando chegou lá, não deu certo a sociedade e eles ficaram desprovidos. Era um casal com 3 filhas, né? E ali eles começaram, ali foram meses que nós ficamos orando, né? A necessidade, sem trabalho, difícil de trabalho, né? E tentando ali manter ali as necessidades do lar, fabricando, fazendo salgado, porque ele fazia pizza aqui no Brasil,
E ali tentando muito difícil, foi ajudado por outras pessoas com respeito à moradia e sem condição de voltar para o Brasil. E nem ir para lugar nenhum, porque na verdade a intenção era ir para os Estados Unidos, né? E ali foi um período de mais de 6 meses. Oração todos os dias, né? Ela mandava mensagem pelo telefone do exterior, a gente entendia, orava, muita situação. Tinha hora que ela achava que não tinha solução porque não tinha recurso nenhum. O esposo recebeu uma transferência para a Europa e ela ficou no país Costa Rica com as 3 filhas, né? E esperando que ele tivesse condição de enviar o dinheiro para ela. Só que isso se arrastou durante muito tempo em oração e o Senhor providenciou uma passagem com uma promoção. Foi quando ela teve a oportunidade de voltar para o Brasil, para Brasília, com as 3 filhas dela. Então, isso é uma operação maravilhosa. Hoje eles estão bem, né? A família está bem, tudo certinho. bênção. E está firme, está indo nas igrejas, entendeu? Buscando o Senhor, toda a família, ele com as 3 filhas. Não, que bênção, uma continuidade e uma grande vitória, né? Pastor Peterson. Paz do Senhor, pastor Edson, os demais companheiros, a todos que estão nos acompanhando também. Eu estava aqui lembrando, enquanto os irmãos estavam falando sobre suas experiências, há um tempo atrás nós tivemos um pastor contando a experiência de pastores, né, que nós temos a nossa caminhada e muitas vezes nos deparamos com situações dentro das igrejas que a gente se coloca na posição de como resolver. Como eu posso fazer para ajudar, né, esse irmão ou essa irmã? Mas o que nós podemos fazer é simplesmente ouvir e orar. A gente não consegue fazer nada mais do que isso. E aí esse pastor, ele transmitiu a experiência de um dos pastores que viveu isso e começou a orar e perguntar ao Senhor, mas como eu vou ajudar essas pessoas? E aí o Senhor usou um outro pastor para entregar a ele uma palavra, um dom espiritual. Quando o outro pastor encontrou com ele e falou, olha, eu tenho um recado do Senhor para você, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor mandou dizer que o ouvido do pastor é remédio para as ovelhas. Então, o que nós temos vivido ali no 0800 é isso. Muitas das nossas experiências são através da palavra. Então, nós estamos atentos ali, ouvindo a pessoa, ela abre o seu coração naquela hora, é um momento dela colocar para fora, né, muitas vezes aquele peso que ela está trazendo com ela ali, precisando daquele socorro. E nós estamos ouvindo e ao mesmo tempo orando, Senhor, mas nós precisamos entregar algo. Essa pessoa está precisando de uma palavra. E quando nós oramos ali, o Senhor nos conduz através da palavra, abrindo um texto. E o Senhor, muitas vezes, o texto que o Senhor nos dá é declaradamente a história daquela pessoa, aquele momento que ela está vivendo, e nós conseguimos entregar uma palavra ali da parte do Senhor e toda aquela situação ali agora, o Espírito Santo começa a dar uma nova direção, né? Eu estava lembrando de uma experiência que eu tive com uma senhora, que ela ligou e ela estava com o esposo dela muito enfermo e, segundo a palavra dela, ele estava de uma forma vegetativa. Ele não respondia, ele não tinha estímulos, né? Então, ele estava sob uma cama e estava com aquela condição. E ela falou, ela abriu o coração dela, ela chorou, e eu então pedi a ela para que naquele momento, então, e perguntei a ela se ela sabia colocar, ela me ligou de um celular, se ela sabia colocar o telefone dela no modo viva voz, e eu ajudei ela a instruir, que ela também não tinha essa orientação no momento, e ela colocou, e eu falei assim, agora chega com esse telefone e coloca perto dele. Então, ela colocou perto da cabeceira da cama onde ele estava. E eu falei, nós vamos orar. Ela me falou o nome dele. Eu conversei com ele como se ele estivesse realmente interagindo naquela hora. E eu chamei ele pelo nome e falei, olha, expliquei quem nós éramos, né, para onde ela tinha ligado. E falei, nós vamos orar pelo Senhor agora. Nós vamos orar pela sua família. E ali eu comecei a orar por eles. E no final, eu entreguei a ela uma mensagem, a palavra conforme o Senhor tinha orientado naquele momento. E eu disse, olha, o Senhor vai abençoar e a senhora vai ligar depois para cá, mas agora vai ser de uma forma diferente. A senhora vai ligar para cá trazendo agora
uma palavra de gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor operou hoje. E passou alguns dias e ela ligou. Ela teve naquele dia a iniciativa de marcar o momento que ela conseguiu falar comigo, o dia e a hora, e ela ligou depois. Quando eu atendi, ela falou, olha, eu sou aquela senhora, eu sou fulano de tal, ela se identificou. Aí eu falei, que bom que a senhora ligou novamente. E como é que estão as coisas? Ela falou, espera aqui, espera um pouquinho. Aí lá no fundo eu escutei o esposo dela falando, glória a Deus. Amém. Que maravilha. E ele falou, glória a Deus. E eu que glorifiquei o lado de cá. E aí a nossa experiência, como o pastor João Amato falou aqui agora, que nós nos quebrantamos com essas situações. A forma como o Senhor tem conduzido. E ali nós oramos por eles, glorificamos. E ela ligou umas outras vezes depois, né, nós continuamos assistindo. E hoje a gente não teve mais contato, provavelmente ela está sendo assistida pela igreja mais próxima, né? Mas ali o Senhor deixou um grande sinal para nós naquela experiência. Nós estamos terminando o programa de hoje, mas antes de terminar, eu falei que o pastor João da Mata, que estava estreando hoje, ia contar uma segunda experiência. Eu vou contar. Então fica à vontade, ele vai contar mais uma experiência. Eu até gostaria de falar alguma coisa ligado com a EBD e alguma coisa ligado com o culto no lar, o culto da família, que a gente tem como bênção na nossa vida, né? No culto na EBD, uma pessoa ligou para lá e aí o pastor atendeu e falou com ela que ela devia estudar a palavra, que nós tínhamos assim assado, tal, 10 horas, nós temos o culto, tem o estudo da palavra. Não deu muita importância não, mas isso aí alguém a convidou para assistir o culto em uma das nossas igrejas. Ela tinha um interesse fora de espiritual, ela tinha um interesse material, na verdade. Ela confessou. E foi. Aí ela chegou lá, o pregador estava pregando sobre as vestes. Tem uma época que a gente estava pregando sobre as vestes. Né? Aí diz ela que ela olhou assim, veste de um, de outro. Ela olhou para a igreja, todos tinham a mesma veste. Aí ela olhou para ela, só ela estava diferente dos outros. Ela falou, que negócio é esse? Esse povo veste tudo igual. Que é isso? Só ela me contando assim, a realidade. Aí ela guardou aquilo para ela, não vou falar nada com ninguém, será que eu estou ficando doida? Não sei, foi embora. Agora eu vou na minha igreja, vou lá ver como é que é. Quando chegou na igreja dela, só ela tinha aquela veste que ela viu nos outros e todo mundo diferente. Ela falou assim, não tem como não dar ouvido ao que vocês ensinam, porque é de Deus, não tem jeito de não ser, não tem como contestar, né? E se eu tiver mais um tempinho, uma irmã também não frequenta as nossas igrejas, mas desesperada com problema no lar, ligou, um dos pastores atendeu e orou por ela, mas falou assim, olha, minha irmã, uma coisa eu quero te dizer, estou morando aqui, mas toda sexta-feira, às 20 horas, tem o culto do lar, da família. A senhora entra no YouTube ou na Rádio Manaim e coloca que Deus há de abençoar a sua casa. E ela ficou com aquilo assim, estava a internet aqui no interior, do que não pega direito, mas a Rádio Manaim ela achou jeito. Pessoa. Aí quando chegou, rapaz, na sexta-feira, o rapaz do Mineiro não pode faltar, né? Então chegou na sexta-feira, ela falou, tá na hora. Quando foi ligar, o marido deu sono, que eu dormi. Ela falou, misericórdia, eu vou aumentar o volume. Aí falou daqui, de lá, e aquela coisa toda, e clamando ao Senhor. E o culto entrou, ela falou assim, eu acho que só eu que ouvi. Triste. Aí quando foi até o marido, chegou lá, o marido estava chorando. Chorando copiosamente. O que aconteceu? Ela falou assim, ele falou, aquele pessoal que estava falando aí no seu rádio, a conversa daquela gente entrou dentro do meu coração. Maravilha. E aceitou o Senhor ali. Aí eu assisti ela mais uma vez, peguei o telefone do pastor, todo mundo faz isso, né? Passamos para a região, assistimos mais uns dias, como o Petro falou, hoje em dia ela não liga mais, certamente está na igreja de Deus abençoando. Que bênção. É o fruto do Espírito, né? É o fruto do Espírito. Que bênção, né, pastor João da Mata? E a gente queria reforçar aqui
usando a palavra do pastor Cleverson, que nós da Igreja Cristã Maranata, os pastores cuidam das vidas como ovelhas. Nós não temos a intenção que pessoas de outras igrejas venham para a nossa igreja. Se são bem cuidadas, os pastores que cuidam, amém. Agora, caso não está sendo cuidada, nós cuidamos. Na Igreja Cristã Maranata, os pastores, seja nos cultos presenciais e no 0800, vê que a igreja tem a preocupação em cuidar do seu povo, do povo do Senhor, o povo que o Senhor nos confiou. Então, fica essa palavra. Nós estamos encerrando hoje aqui mais um episódio do Ligue 0800. O número está aqui, né, para todo aquele que necessita de uma palavra de conforto, uma palavra do Senhor, uma oração, uma assistência. Então está aqui o 0800 707 3076. Próxima segunda-feira, 21 horas, mais um programa do Ligue 0800. Paz do Senhor a todos. Amém. Vai.